Temos vários lançamentos programados já para o ano de 2025, incluindo um que não tem a data exata, mas já temos quase certeza que vai sair em 2025, que é o GTA 6. E obviamente temos vários outros grandes jogos, como por exemplo o Avowed, o Kingdom Come Deliverance 2, esses são dois exemplos que acabaram de sair, fora vários outros jogos que veremos ao decorrer do ano, que ainda serão lançados. E é claro, com lançamentos novos, temos requisitos mínimos novos para um PC gamer. O que a gente vai fazer no vídeo de hoje? Eu vou mostrar para você como que você vai fazer para escolher as peças do seu PC gamer para que você consiga jogar todos os lançamentos de 2025 sem problema algum. É claro, a gente tem que lembrar uma coisa, esses requisitos que eu tô dizendo vão depender de se você vai jogar no Full HD, Quad HD ou 4K. Mas eu vou fazer no geral para o Full HD, que é onde a maioria do pessoal joga. Primeiro, vamos pelas partes mais simples, primeiramente, né? Em questão de memória RAM, 16 GB já é o mínimo para PC Gaming. Para você jogar no seu PC, você precisa de pelo menos 2 pentes de 8 GB de memória. Não tem como jogar nos 8 GB de memória, jogos novos, a grande maioria deles não vai deixar você jogar. Vou dizer de alguns jogos um pouquinho mais que lançaram há pouco tempo, por exemplo, o Indiana Jones. Esse é um jogo que você não vai conseguir jogar com apenas 8 GB de memória RAM. Você precisa de mais memória para conseguir jogar sem problema nenhum. E é claro, eu não preciso nem falar, né? O maior lançamento do ano, GTA 6, obviamente não vai sair para PC esse ano. Ele vai sair apenas provavelmente em 2026, mas quando ele lançar, ele vai precisar de 16 GB no mínimo. Tem chance dele ser nos jogos que você precisa de 32 GB de RAM, mas vão pela base de 16 mesmo. Jogos mais atuais também, se você olhar os requisitos, são tudo 16 GB de RAM. Como por exemplo, né, como eu falei, Kingdom Come Deliverance, se você olhar aqui embaixo, estamos na página de Steam dele, mínimo ele precisa de um i5 8400, não é um processador muito novo, mas de memória RAM ele precisa desses 16 GB de RAM. E olha aqui, o recomendado já é 32 GB de RAM, né? Então você tem que tomar cuidado. Ó, esse jogo lançou agora, 4 de fevereiro. Homem-Aranha, que lançou dia 30 de janeiro para PC, se a gente descer, aqui ó, 16 GB de RAM no mínimo. O processador dele é um pouco mais fraco do que a gente viu ali antes, mas 16 GB de RAM é o mínimo. Indiana Jones lançou ali no comecinho de dezembro, né? Ano passado, mas ainda assim um jogo mais novo. 16 GB de RAM no mínimo. E isso seria para o preset low, para você conseguir 60 FPS no 1080p. Lembrando que o Indiana Jones é um jogo que a sua placa precisa ter a capacidade de fazer Ray Tracing. Agora Marvel, que lançou ali também no comecinho de dezembro, é um jogo competitivo, é um jogo que não é feito para você gastar o máximo da sua placa de vídeo para ter o gráfico mais lindo, é um jogo para você ter o máximo de FPS que você conseguir. Se a gente olhar aqui, 16 GB de RAM, e isso é só alguns exemplos que eu peguei aqui para vocês rapidinho. Depende muito de jogo para jogo, mas a grande maioria é 16 GB de RAM. E é claro, para armazenamento, eu não preciso dizer que é uma boa você ter um SSD no lugar de um HD para baixar jogos mais atuais. Jogos mais atuais, a gente tem jogos com armazenamentos bem maiores, que é claro, irão necessitar de uma capacidade boa e é claro, uma velocidade boa também. Por isso, o SSD. Eu não diria que você precisa pegar um SSD NVMe, que você precisa das velocidades do SSD NVMe para jogá-los. Seria bem melhor se você tivesse um SSD NVMe ali com seus 2000 de leitura, que já vai ser bem melhor do que um SSD SATA e muito melhor do que um HD. E é claro, questão de armazenamento, eu diria que 500 GB, você vai ter que fazer um pouquinho de malabarismo com quais jogos você vai ter baixado a todo momento, mas 1 TB já te dá essa calmaria a mais. 2 TB é mais do que necessário, só se você for alguém que gasta muito, que você precisa de um armazenamento, que você gosta de deixar armazenado no seu PC muita coisa, você vai precisar de mais de 1 TB num PC gamer. E daí a gente vai para aquela parte, placa-mãe, processador, placa de vídeo e fonte. O que eu digo sobre essas daqui? De placa de vídeo é meio óbvio, quanto mais recente a placa de vídeo for, melhor será.
para jogos mais atuais, é claro. Por isso que eu digo que para jogos de 2025, talvez a 6600 e a 3060 não sejam a melhor escolha, porque a gente está aqui em fevereiro, mas os jogos que vão lançar lá por dezembro, talvez já comece a ficar um pouco mais pesado, um pouco mais difícil para essas placas. Para atualmente, para jogar os jogos que já existem, que você já consegue baixar e jogar, a 6600 e a 3060 são uma boa opção. Agora, cara, eu quero um PC que vai rodar os jogos que ainda vão lançar no final de ano, que vão sair com umas tecnologias novas, eu quero que rode bem no Quad, no Ultra, no 4K, com uma qualidade muito boa. Daí você tem que começar a se preocupar. O que eu recomendaria? 7600 ou 4060 como base, exatamente porque são placas de vídeo que já têm uma performance melhor do que a 6600 e a 3060. Elas conseguem brincar no Quad HD, por exemplo. Então, se ela consegue brincar no Quad HD agora, para jogos que ainda não lançaram, no Full HD ela vai tancar. E, é claro, 4060 tem acesso ao Frame Generation ali. A 7600 consegue rodar jogos com o Frame Generation da AMD e tá de boa você rodar com elas ali. Em questão de processador, é aquilo que eu acabei de mostrar para vocês. Se a gente olhar aqui no Homem-Aranha 2, que é um jogo pesado, não é um jogo leve em si, a placa de vídeo recomendada por mínimo é uma 1650 ou uma 5500 XT, recomendado é uma 3060, então a gente tem aí uma placa de vídeo um pouco mais forte, mas se a gente dá uma olhada em processador, é um i3 de 8ª geração, é um Ryzen 3 3100, no mínimo. No recomendado é um i5 de 8ª ou um Ryzen 5 3600. A gente está falando de processadores que foram lançados há mais de 4, 5 anos. Então, você tá de boa de usar um processador que não seja tão recente. Então você pode pegar, por exemplo, um Ryzen 5 5600 e ficar safe. Na verdade, um 5600 seria até exagero se a gente comparar com esses requisitos aqui. Agora, por exemplo, Indiana Jones é um pouquinho mais diferente. Olha aqui, i7 10700K ou 3600 ou 12700K ou 7700. Isso daqui são jogos mais atuais, são jogos que estão usando tecnologias mais novas, né? O Indiana Jones é conhecido exatamente por ser um jogo que você precisa de uma placa de Ray Tracing para usar, né? Então, se você pegar um processador ali, um Ryzen 5, um Core Ultra 5 ou um i5 que seja dos últimos 3 anos, 3, 4 anos por assim dizer, você normalmente vai estar safe, ainda mais que para a maioria dos jogos, o processador não vai ser o bottleneck. Mas aí, ó, por exemplo, Marvel Rivals, se a gente olhar aqui, ó, o processador é um i5 6600K ou um 1600X ou um 10400 ou 5600X. Processadores mais novos nesse lado, né, dos recomendados, mas que ainda vão segurar seu jogo sem problema nenhum. Mas então, o que eu diria que é um PC pronto para a última geração? Claro que a gente pode ter vários PCs para a última geração. A gente pode fazer um Intel, a gente pode fazer um AMD, a gente pode fazer um AM4, a gente pode fazer um M5, a gente pode fazer um LGA 1700, a gente pode fazer um LGA 1851, tem muita opção diferente. Se você pegar um Ryzen 5, um processador de nível 5, que seja dos últimos 3, 4 anos, 16 GB de memória RAM, uma fonte que vai aguentar toda essa configuração e uma placa de vídeo que seja nível 4060, 7600 para cima, eu diria que para o Full HD Ultra você tá safe. Agora, você tá falando Quad HD no 4K, a história muda e é claro que você entende isso, você vai precisar de uma placa de vídeo normalmente melhor. O processador normalmente você não vai precisar mexer quando você vai do Full pro Quad. Agora, a placa de vídeo, se você vai sair do Full HD e vai pro Quad ou vai pro 4K, você vai precisar daquele up para placa de vídeo. O Quad HD é uma 4070 Super, uma 5070, 5070 Ti que vão lançar em breve, também é uma ótima opção, você vai conseguir brincar no 4K com elas também. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar teu like e, é claro, se inscreva no canal. E eu te vejo no próximo vídeo.